Então, acho que foi para Rosângela. Qualquer coisa manda para mim, não tem problema. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. Olha, vou dar só mais uns minutinhos para o pessoal poder ir entrando. São 3h04, né? Até umas 3h06, aí a gente começa, para também não ficar muito tarde. Ó, o Celso está avisando aqui, turma 1003, que 4 horas vocês têm aula, hein? É bom sempre lembrar, né, Celso? Porque senão já era. É Tati, mais um tema que não se fala muito, né? Arte africana. Ai, que máximo. Oi, Joseni. só para te alegrar um pouquinho, chegaram os materiais de educação física. Ai, que felicidade, Até gente. tatame, tá? Sério? Ih, Aham. que emoção, que emoção. Bola de rugby, Ai, que máximo. Pena que escada não de agilidade, fiz uma comprinha boa lá para tu. Pra gente, ah, né? pra gente. Show. Ai, que Podemos máximo. marcar a aula de jiu-jitsu, né? Eu não tive Convidar nem alguém. tempo de fotografar para te mandar. Você acredita? Ah, tudo Tá bem. chegando também aos poucos. Jiu-jitsu não pode mesmo tão cedo, Flávia. Vai ter que ser só capoeira. Ah, E é olha lá, verdade. É. porque não tem contato. Mas eu me chamo, eu quero participar, Tá bom. tá? Depois eu te Kung mando a Fu foto. também. Tá, Beleza, tá também. assim. Gente, vamos começar, porque senão também depois vai ficando tarde. Então, boa tarde para todo mundo que está chegando. Nós temos professores, alunos da escola e temos também um convidado, né, do Brasil França, um aluno do Brasil França que está aqui para assistir com a gente, que é o Marco. Seja bem-vindo. Queria muito agradecer a presença do Felipe Martins, que é o advogado que hoje vai estar conversando com a gente. Comportem-se, hein, povo? Por favor. A gente, Felipe, a gente está fazendo esse Bora Pro Meet, foi um pedido dos alunos para que a gente tivesse umas atividades durante, né, esse momento de EAD, que é tão, cada um no seu cantinho, que fosse um pouquinho mais aconchegante para eles, que tivessem mais interatividade. E aí eles pediram para que a gente fizesse esse encontro com alguns temas, e os temas todos são sugeridos por eles. Toda vez que a gente está terminando um tema, a gente pede para que eles coloquem os temas próximos. Então, pessoal, se quiserem também já ir dando outras sugestões, é só colocar ali no chat que eu vou anotando, tá? A questão das perguntas, vocês podem depois, ele vai abrir para as perguntas para vocês, né? Ele vai conversar um pouquinho, então vocês vão poder perguntar o que vocês tiverem dúvida, agora é a hora, né? Se tiverem com vergonha e não quiserem falar ou não tiverem como abrir o áudio, podem escrever ali no chat que eu leio. Flávia também está aí para me ajudar, para poder, de repente, vocês não conseguem perguntar falando, mas se escreverem, a gente lê para ele. Tá bom? Então, Felipe, passo a palavra para você. Muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Felipe Martins, como a professora falou. Agradeço o convite feito pela instituição. Boa tarde aos alunos e às alunas. E dizer, primeiramente, que é sempre com muita satisfação que, quando me convidam para algum tipo de palestra, debate, qualquer participação em colégio público ou universidade pública, para mim é muito prazeroso, porque eu sou egresso de colégio público. Eu estudei meu ensino médio no colégio público, Rick Lago, não sei se alguém já ouviu falar, que é um colégio técnico em São Gonçalo, né, Niterói. Então,
para mim, é sempre muito prazeroso. Espero corresponder à altura da expectativa de vocês. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou advogado, criminalista, atuo especificamente na área criminal desde a época que eu era estagiário, isso já tem uns 10 anos, apesar de ser meu rosto jovem, já tenho um caminho de experiência na área. Sou professor também de Direito Penal, Processo Penal, e tenho trilhado esse caminho, graças a Deus, tem dado certo. Então, espero, de alguma forma, servir de exemplo para vocês que estão estudando no colégio público e saber que o futuro só pertence a vocês. Com relação ao tema discurso de ódio, ele é um tema bastante amplo, né? Dentro do direito, o que a gente tem experimentado nos últimos anos, diria aí, talvez nos últimos 5 anos, é uma guerra, né, muito grande entre o que seria liberdade de expressão de um lado e o discurso do ódio do outro lado. Vamos dizer que a liberdade de expressão seria um lado negro e o discurso de ódio seria um lado branco. E nesse meio termo estaria uma zona cinzenta, que é o que exatamente a gente não consegue distinguir muito bem se seria liberdade de expressão ou se seria o discurso de ódio. Esse é o grande chamariz hoje em dia para essa discussão. Até que ponto vai a sua liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão, e até que ponto essa liberdade de expressão vira um discurso de ódio? Qual é esse limite? Até onde nós vamos? Eu já adianto para vocês, atualmente, nós não temos uma lei que defina claramente o que é o discurso de ódio. Como que a gente chega a uma conclusão do que seria um discurso exagerado, que fere, ultrapassa a liberdade de expressão ou não? Através de princípios, através de conjugações que nós fazemos dos artigos que a lei traz. Ou seja, na prática existe uma bagunça muito grande do que seria um tema e outro tema. A gente tem percebido que, conforme as pessoas foram tendo mais acesso às redes sociais, à internet, à rede mundial de computadores como um todo, esses casos, esses exemplos, eles parecem que disseminaram, né? E aí eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que sempre existiram esses discursos de ódio, mas talvez nós agora tenhamos mais acesso a esses discursos. É muito comum você ver em roda de amigo, dependendo do lugar, as pessoas falando de nordestinos, as pessoas falando de paraíbas, que nada mais são do que discursos de ódio. A diferença é que hoje em dia a gente vê isso na internet. Alguém posta, faz um print, compartilha, em 10 segundos, 100 mil pessoas têm acesso a essa informação, ou desinformação, né, como eu prefiro dizer. Então, qual o caminho que a gente tem tentado seguir? Tentar coibir esse tipo de discurso. Mas é muito difícil. Por quê? Porque nós não temos na lei uma definição clara do que seriam esses discursos de ódio. Então, para punir o infrator, tem sido muito difícil, salvo exceções e casos que são, né, esdrúxulos. A pessoa publica uma ofensa clara a homoafetivos, né, a homossexuais, ou publica uma ofensa clara a negros, índios. Então a gente consegue, nesses casos mais bizarros, vamos dizer assim, identificar o infrator e puni-lo. E nós temos sempre várias formas de punir um infrator. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa esclarecer. O direito penal é uma das ferramentas que a sociedade utiliza para punir o infrator.
Além do direito penal, a gente tem os outros ramos do direito. A gente tem o direito administrativo, que é aquele que vai te multar. Você está andando num carro que não tem habilitação, você vai ganhar uma multa. Você vai andar num carro numa via acima da velocidade, você vai ganhar uma multa. Você xingou alguém na rua, você vai ser processado e vai ter que pagar uma indenização para essa pessoa. O direito penal ele acaba se responsabilizando pelas infrações mais graves. Se você espirrar na rua em cima de alguém, você não vai ser preso por isso. Não é proporcional você punir criminalmente uma pessoa por uma conduta irrelevante. Então, a pergunta que se faz os discursos de ódio que a gente vê hoje em dia pela internet afora, vamos usar a plataforma internet, que é a que a gente tem mais acesso. Eles são um problema do direito penal? Isso é uma pergunta, sim ou não? A gente acredita que sim, porque a internet ela tem um poder de disseminar muito grande. Então, uma frase, uma foto, um símbolo, uma descrição que você compartilha na internet, você alcança um número indeterminado de pessoas. Não é como uma mensagem de texto que você mandava antigamente. Eu nem sei se os jovens de hoje sabem o que é SMS. Na minha época, a gente só usava SMS. O WhatsApp veio muito depois. Então, a gente atinge muito mais gente, né? Então, cabe sim ao direito, à justiça, punir esse tipo de infração, talvez até de forma mais severa, porque esse tipo de infração instiga as outras pessoas, né? Ainda mais as pessoas que estão ainda em formação. Eu acredito, aí é uma opinião pessoal, não tem a ver com direito, não tem a ver com a área jurídica. Se eu estiver até fugindo do tema, pode me interromper que eu volto para a área jurídica. E talvez o grande equívoco que a gente tenha hoje em dia é que as pessoas estão tendo um excesso de informação. A gente saiu de uma realidade que eu cheguei a experimentar, tá? Que é de escassez de informação. Vocês não sabem o que é, os alunos, provavelmente. Na minha época, quando eu precisava estudar, eu ia para uma biblioteca. Era o lugar onde eu tinha acesso à informação. Eu não dava um Google. Hoje em dia, eu tenho os livros aqui atrás por decoração, porque eu dou um Google, busco um tema e acho. Então, sim, eles não sabem o que é estudar no enciclopédia e ter que pegar vários livros para poder fazer só um parágrafo de algum trabalho, né? Eles não têm noção do que é isso. Exatamente, ótima intervenção. É isso aí, gente. Vamos falando comigo, que aí eu vejo se eu estou no caminho certo. Fazer uma pergunta, Felipe. Sim, Celso. Você está me ouvindo bem? Então, quando você falou no início sobre essa dificuldade de identificar, né, o que é esse abuso, né, eu me remeti aqui, talvez, não sei se você vai concordar comigo, que essas ações elas estão misturadas, porque tem preconceito, tem mentira. Como é que você vai tipificar uma ação dessa natureza? Acho que a dificuldade da justiça, o que ela encontra é tipificar uma ação, né, que está tudo misturado. Tem preconceito, tem mentira. As fake news misturado com preconceito, você acabou também de citar os preconceitos. Eu acho que alcançar isso, eu acho que existe uma dificuldade, né, no alcance dessa ação, né? Bom, perfeito a sua manifestação. O tema fake news, ele é um tema siamês grudado com o tema de discurso de ódio. Até porque o discurso de ódio, ele normalmente tem um fato gerador que é uma notícia falsa ou uma inverdade. E nós não temos no direito brasileiro, como você disse, uma tipificação. O que é tipificação? É estar escrito em algum lugar aquele tipo. Por exemplo, homicídio, está lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Existe a tipificação. Nós não temos a tipificação de fake news, não temos a tipificação de discurso de ódio. Então, a gente acaba fazendo uma adaptação no que a gente já tem. Por exemplo, crimes contra a honra. Acho que todo mundo já ouviu falar em injúria, difamação e calúnia. São os crimes que nós temos previsto contra a honra no nosso Código Penal. Então,
a gente tenta adaptar esse discurso de ódio, essa fake news, a um crime de calúnia, difamação e injúria. Mas aí existem muitas questões técnicas que, se eu entrar aqui, talvez os alunos fiquem um pouco perdidos. Na maioria das vezes, dá sim para adaptar esse crime contra a honra ao discurso de ódio e fake news. Os crimes contra a honra, eles atingem a honra específica de uma pessoa. Por exemplo, eu postei lá no meu Facebook, no Instagram, dizendo, o Celso é... Desculpa a brincadeira, o Celso é careca. Desculpa a brincadeira, professor. Isso é uma injúria, se ele não gostar dessa brincadeira minha. Se ele gostar, ou que tem uma barba feia, isso é uma mas essa não é uma injúria, porque isso é a verdade, né? Isso é uma verdade. Não é nem uma brincadeira. Como atinge a sua honra subjetiva, se você não gostar disso, isso é subjetivo, você pode reclamar isso na justiça. Eu acho que o exemplo, Felipe, eu acho que o exemplo melhor seria se alguém me discriminasse pela minha cor, uma discriminação de fato. Isso seria uma injúria, né, grave. Ou que eu faço uma postagem na internet dizendo, olha, eu não gosto das aulas do professor Celso porque ele é negro. Que crime há aí? É claramente um crime de difamação ou um crime de injúria racial, dependendo do conteúdo que tiver esse crime. Tá? E dá sim para adaptar. Além dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, nós temos uma lei de racismo no Brasil. Existe uma lei de racismo. Só que essa lei de racismo ela se aplica a uma coletividade. Entendam, os crimes contra a honra eles atingem especificamente a honra daquele indivíduo. O professor Celso foi chamado de algum nome que ele não gostou, descreveu um fato da vida do professor Celso que ele não gostou. O crime de racismo ele atinge a coletividade. Exemplo, eu deixo de contratar um professor para o colégio matemático porque ele é judeu, porque ele é oriental, não seria o caso, né? Porque o colégio é oriental. Ou deixo de contratar porque ele é homossexual. Isso seria um crime de racismo. Na internet, fica mais difícil de você caracterizar o crime de racismo, porque você precisa demonstrar que aquilo teve uma aplicação para toda uma sociedade. Aí entra essa linha tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Até que ponto eu posso falar assim, olha, eu não gosto de brancos. E até que ponto isso é um discurso de ódio? Esse tem sido o X da questão. Até que ponto a gente pode punir a opinião de uma pessoa e até que ponto essa opinião ela dissemina uma discriminação. Então, nós estamos aí, atualmente, esbarrando com essa dúvida. Enquanto não tivermos uma tipificação clara do que seria fake news e do que seria discurso de ódio, a gente vai ficar fazendo um pedaço de um crime com um pedaço de outro crime. E muitas vezes dá certo, outras tantas não dão certo. E, Felipe, vocês ficam, assim, não é à mercê, mas depende do juiz também, né? Que vai analisar o caso. Aí você tem isso também, né? Muito. Até nos crimes que são tipificados, homicídio, roubo, tráfico, a gente depende sempre do juiz. Por quê? Porque, diferentemente da área exatas, da física, da matemática, o direito ele é um ramo que leva a interpretações. Talvez aí esteja a beleza e também o caos do direito. Toda a interpretação, todo sujeito, ele traz uma carga de experiência da vida. Eu nasci num lugar, tive uma experiência X, enfim, experimentei tal coisa. A gente leva isso para a nossa vida profissional. Isso invariavelmente. Então, a gente depende, sim, de um juiz entender se aquilo passou da honra específica da pessoa e foi para uma coletividade. Isso é muito difícil. Dar um exemplo aqui, claro, eu acho que aqui em Niterói, por exemplo, ficou mais famoso esses dias do Daniel, um rapaz que foi preso por tráfico de drogas, por ter sido reconhecido em delegacia, uma foto dele, uma vítima reconheceu. Teve um juiz que prendeu, que achou suficiente aquele reconhecimento fotográfico,
feito em delegacia, e teve outro juiz que entendeu que não, olha, você não vai reconhecer um negro por foto numa vítima em delegacia que acabou de ser assaltada também por um outro negro. Esse reconhecimento não é válido, a gente precisa de mais prova para prender um cidadão. Então, a gente sempre vai depender da interpretação, ainda que exista expressamente aquela conduta. Mas, ainda quando a gente não tem essa conduta colocada ali expressamente na lei. Então, perfeita a sua anotação. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Queria me apresentar, pedir desculpas que eu me atrasei um pouquinho, eu estava numa consulta médica, vim correndo. Eu sou a professora Rosângela, atualmente na direção do colégio. Não sei se a direção já falou, queria dar as boas-vindas em nome da direção. Acho que Flávia já deve ter falado, porque ela que fez a ponte. Somos 3 diretoras adjuntas e uma diretora geral, que também está aí na web. Doutor Felipe, é o seguinte, a gente sabe que a internet virou terra de ninguém, né? Tudo que você não tem coragem de falar ao vivo, você vai para a internet, torna-se muito mais fácil, em nome da famosa liberdade de expressão, eu posso postar aquilo que eu quiser, posso criar páginas fakes, posso nas redes sociais, posso criar perfis fakes, e fica tudo muito fácil. Tudo em nome da liberdade de expressão e da democracia de direito, né, do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Eu queria saber do senhor, que é da área mesmo penal, eu sei que o senhor já falou de tipificação, mas eu sei que existe a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O senhor me corrija se eu estiver enganada. DR, o nome. Como? DR, Delegação de Repressão aos Crimes de Informática. Sim. Então, porque eu sou jornalista também, até na minha época que eu fazia matéria, era a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Internet. Aí eu acho que mudou a terminologia. E pelo meu conhecimento até então, né, quando eu estava na rua fazendo matéria, era uma para o Estado. Não sei se ainda é assim. Continua sendo. Continua sendo. Eu queria saber como fica a pessoa que se sente, o que o direito, né, pode contemplar no sentido de amparar a pessoa que se sente vitimada em uma situação dessa, como você falou do professor Celso, alguém cria uma página fake e diz que o professor Celso dá uma péssima aula porque ele é negro, vamos supor que tenha feito uma postagem assim. Aí o professor Celso fica chateado, fica revoltado, ele quer correr atrás disso. Porém, é um perfil fake, né? Aí, como agir nessa situação? Porque eu acho que tem acontecido muito, é recorrente, né, essa situação, até no meio dos adolescentes, né? Porque a pessoa não quer falar na cara e inventa um perfil no Twitter. Nossos alunos usam muito o Twitter. Então, Eu acho que caiu, né? eu não... Caiu? Voltou. Voltou, Rosângela. Então, parou aonde? Os nossos alunos usam muito o Twitter. Muito Twitter, inventam... Aí vamos supor que um determinado aluno inventa um perfil fake no Twitter para... a gente tem, não são muitos os casos, sabe, doutor Felipe, mas nós temos casos de bullying dentro da escola. São pontuais. E no mundo adolescente, você sabe, isso sempre existiu. Na minha época, não tinha esse nome, mas sempre existiu. Eu mesma sofri bullying. Então... Como agir? A pessoa que se sente vitimada, como ela pode fazer? Eu sei que tem essa delegacia, mas aí a gente vai chegar na delegacia e vai falar, é um perfil fake. Mas a gente não sabe o autor. Como é feito? O senhor
Tem como dar uma luz? E tenho, e agradeço o seu gancho, porque você entrou no assunto técnico, e isso é o que me inspira no direito, né? Que bom. Que é a capacidade de produzir provas, né? Então, primeiro, confirmar, realmente existe uma delegacia no estado do Rio de Janeiro especializada em crimes que acontecem por internet ou através de celular, ou crimes de informática. Por isso, o nome DRCI. Aonde ela fica localizada? Ela fica localizada num lugar chamado Cidade da Polícia. Ele fica no Jacarezinho, em frente à comunidade de Jacarezinho. E lá tem várias delegacias especializadas, não só a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Existe uma delegacia especializada em crimes contra defraudações, delegacias de roubo e furto automóvel. São chamadas especializadas, né? Nós temos, só para os alunos entenderem, até porque se alguém quiser seguir a área do direito vai lembrar disso. Nós temos as delegacias locais, por exemplo, a 79, que é do lado aí do colégio de vocês, se eu não me engano é colado, né? Muro com muro praticamente, de vocês, que investigam os crimes locais, e toda vez que chega um crime que seja de uma área específica, vamos supor, Lei Maria da Penha, chega lá uma mulher que foi agredida por um homem, eles encaminham essa mulher para uma delegacia especializada, que é a DEAN, Delegacia da Mulher. E o mesmo acontece com crimes de informática. Se for um crime que seja um crime significativo, ele é encaminhado para a DRCI no Rio de Janeiro. Então, qual é a minha dica? Primeiro, se você foi vítima de um crime de informática, seja crime contra a honra, discriminação, fake news, discurso de ódio, ou teve algum dado seu subtraído, você foi vítima de alguma fraude pela internet, você vai direto à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro. Pode fazer a ocorrência online? Pode, né? A ocorrência online, salvo engano, você não consegue fazer para uma delegacia especializada. Acaba não. Da área, salvo engano, com certeza. Tá. Mas o que eu queria dar o pulo do gato para vocês? Direito é prova. Você, um acusado, para ser condenado, precisa haver prova de que ele praticou aquele crime. Então, muitas vezes, a vítima, o advogado da vítima, o delegado, ele tem que produzir a prova para a vítima. Senão, ninguém produz. Isso é óbvio. Nos crimes contra a internet, como que eu produzo uma prova? Como que eu posso chegar à autoria? Porque, como a professora disse, todo mundo acha que é terra sem lei. Eu vou postar no Twitter, vou criar um perfil falso, vou fazer um post xingando o professor e vai ficar por isso mesmo. Porque realmente a maioria desses posts não são investigados. Qual é a forma certa de investigar? Felipe, eu vou fazer um print e vou levar o print lá. Pô, já é suficiente. Não é. Primeiro erro, o erro grosseiro de uma pessoa que é vítima de um crime contra a internet é achar que um print, eu sei que vocês sabem muito bem o que é print, a fototela, né, a imagem da tela, seja do telefone ou do computador, enfim, Nossa, desculpa te interromper, Felipe, mas eu jurava que printar resolvia o problema. Não, vocês não têm ideia de como é fácil falsificar um print. A indústria da defraudação, das fraudes, você não tem ideia. Assim, a gente pode marcar um outro tema para falar só de fraude pela internet. Então, no caso específico de ofensa, o que você vai fazer? Você, professora, você, aluno, você, aluna, você que está assistindo. Você vai abrir essa postagem de preferência num computador, por quê? Porque fica mais fácil de você copiar aquele endereço que fica na barrinha, que a gente chama de HTTP. Aquele endereço ali, se você abrir qualquer reportagem, abrir uma reportagem do Globo, você vai ver que o endereço ele é gigante, ele é não sei o que, barra número, letra, barra, não sei o que. Aquilo ali nada mais é do que o chassi da publicação. O DNA daquela postagem. Então, vamos supor que foi feita uma postagem de um perfil falso. Você primeiro entra no perfil. Quando você entrar nesse perfil, você copia o link que está lá em cima, HTTP completo, joga no Word,
imprime, salva, copia à mão, se você não tiver onde salvar, e aquele endereço ali vai levar ao perfil que foi feito. O post que a pessoa fez, a foto, o comentário, você vai lá em cima e clica, copia, salva e guarda. Através desse link, desse endereço da HTTP, a polícia consegue sim chegar ao autor do crime. Esse link ele é encaminhado para o provedor informa de qual endereço IP, que é como se fosse o chassi do computador, do celular. Todo celular tem um endereço IP, todo computador tem um endereço IP. Através desse endereço IP, o provedor informa qual foi o e-mail que foi cadastrado para fazer esse endereço IP. E depois, através desse e-mail, consegue informar da onde que partiu esse cadastro, se foi do computador, se foi do celular. E a partir de então você consegue descobrir quem está por trás desse cadastro. Você pode talvez não chegar ao autor específico daquela postagem, mas você vai saber através de qual computador, de qual celular, de qual conta, quem criou aquilo. E você chegando nessa pessoa, você vai chegar na autoria de quem fez o crime. Isso acontece muito em crimes sexuais, crimes de pornografia infantil. É assim que eles rastreiam o autor do fato. Então você, aluno que está achando que vai poder sacanear o professor Celso e ficar por isso mesmo, não vai. Vai ser fácil encontrar vocês. Sempre existem os rastros. É bom já dar esse recado, porque isso tem sido recorrente na nossa escola. Então, aí é o problema da nossa justiça ser improdutiva, vamos dizer assim. A gente cria essa sensação de impunidade. Sim. O fato é que a polícia, você vê, a gente tem uma delegacia especializada para crimes de informática. Você acha que acontecem nesses 5 minutos que a gente está conversando? Você acha que aconteceram mais crimes pela internet ou crimes aqui na rua, de roubo, furto, assassinato? Então, assim, eles não têm aparato suficiente. Eu não estou falando mal da polícia, isso não é um discurso meu, nem dos advogados que se prestam a contribuir com a sociedade. Eles não têm aparato suficiente para investigar, não têm tecnologia suficiente para investigar. Eles escolhem, eles pinçam os casos mais importantes. Caso clássico da Carolina Dickmann, que teve vazado nudes dela. Invadiram o computador dela, vazaram nudes dela. A partir daí, então, que existiu, inclusive, a Lei Carolina Dickmann, que passou, Celso, a tipificar lá o crime de invasão de dispositivo informático. Então, assim, era uma pessoa importante, um caso que teve uma amplitude na mídia, e eles chegaram rapidamente à autoria. E os autores eram hackers profissionais. Quem invadir dispositivo é outro, é um nível um pouco acima, aliás, muito acima do que simplesmente criar um perfil e escrever lá que eu não gosto de alguém. Então, deixa eu te perguntar, se você falou isso quando está numa página, mas quando é uma coisa feita no celular, por exemplo, que é mandado pelo WhatsApp ou Messenger, que você não tem uma página, você tem só a foto ou a mensagem de defamação ou injúria? Existem 2 caminhos. Hoje em dia, os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram e outros demais, eles têm se comprometido em preservar, às vezes, a fonte originária que fez aquela disseminação. Porque muitas vezes essas fake news são impulsionadas, muitas vezes por robôs, é uma coisa calculada, uma coisa financiada, enfim. E eles, às vezes, guardam essa informação, que não é comum. E um outro jeito, e é uma questão técnica, mas também interessante de fácil entendimento, é que as imagens, fotos, vídeos, arquivos em PDF, eles trazem consigo, muitas das vezes, uma coisa chamada metadados. O que são metadados? Metadados nada mais são do que os dados dos dados. A imagem, o vídeo, o arquivo de PDF, ele é um dado. Os metadados são os dados que aquele arquivo tem. Quem fez, aonde fez, quando fez, de que localidade fez. Por exemplo, muitos dispositivos, principalmente da Apple, quando você tira uma foto, se você for extrair os metadados dessa foto,
o que a gente chama de EXIF, que é uma terminologia para extrair os metadados, aparece quando essa foto foi tirada, de qual dispositivo ela foi tirada, atualmente, de qual local ela foi tirada. Então, isso tudo dá elementos de informação para a polícia diminuir o espectro, que era ilimitado sobre a autoria, e ir diminuindo para chegar no autor. Então, Mas, Felipe, difícil, sim, você chegar numa autoria através simplesmente de uma foto encaminhada, mas é possível. Felipe, você falou da origem aí. Há possibilidade de entrar como um recurso para que essa origem, essa primeira origem, seja revelada. Não existe nenhum caminho de processo? Na maioria das vezes, esse tipo de informação ele é protegido pelo sigilo, né? E a gente sabe que, de acordo com a nossa Constituição, a liberdade, a intimidade, eles só podem ser acessados e violados através de uma ordem judicial. Então, se precisar da extração, por exemplo, do endereço IP de determinada máquina, você vai precisar, sim, de uma autorização judicial para que isso seja feito. Mas essa é a forma correta. Não adianta a gente querer fazer tudo pelo submundo, pela Deep Web, que é o termo, né, que a galera com certeza conhece. Essas informações conseguem ser obtidas pela Deep Web, mas, judicialmente falando, ela é uma prova irregular. E no direito, assim como no jogo de futebol, não importa se o gol é bonito. Se você tiver impedido, o gol não vale. Então, existem regras e a gente precisa cumprir essas regras, que é exatamente através do caminho judicial, judicializando. Dá trabalho, mas é a escolha que nós fizemos quando decidimos largar o estado de Neandertal e viver em sociedade, né? Felipe, posso fazer uma pergunta? Claro, Sou eu, deve- Flávia. Eu também quero fazer uma, Flávia, depois. É que eu estou Tá, dirigindo. joia. Não. Ah, tá bom. Com relação aos perfis falsos, né, que são criados e tal, não basta só você criar o perfil e disseminar um discurso de ódio ali. Replicar também seria cometer um crime, né? Você está replicando tem a origem, e você replicar daquela origem os discursos e aquilo ali se transformando e crescendo, aquilo ali também seria considerado um crime. Isso é uma informação muito útil, porque tem muita gente que fala assim, eu só encaminhei, né? Eu só encaminhei. É só você fazer uma analogia. Pô, o cara invadiu o banco com um fuzil. Eu não invadi o banco com fuzil, mas eu levei o fuzil para ele. Ou eu peguei o dinheiro e repassei para outra pessoa. Eu participei ou não participei do crime? Evidente que sim. É óbvio que aí no julgamento existe a participação de menor importância, aí sua pena talvez não seja tão grande, mas o fato é que você participou da disseminação. A lei é muito clara com relação a isso. Inclusive a lei de racismo, só para a gente sair um pouco do mundo teórico e literalidade, que é a lei 7.716, ela traz lá no artigo 20 da lei, eu vou ler para vocês, me permitam. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Ou seja, você não precisa só praticar, você pode induzir ou incitar. Então, por que não encaminhar uma mensagem com discriminação, com insultos raciais, não seria participar dessa infração penal, desse crime? Perfeitamente. Tá mudo o seu microfone. Não, obrigada, valeu. Babalu, Felipe, Felipe, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre... Porque nós recebemos em agosto, se eu não me engano, início de agosto, a visita do governador Wilson Witzel na escola. E nós da equipe fomos muito criticados, né, por isso, e foram para a internet chamar o governador de genocida, ladrão. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho
sobre o artigo de calúnia. Quando você imputa um crime a alguém, você está cometendo um crime também. Então, primeiro dizer que é natural que a gente manifeste o nosso descontentamento com uma pessoa, com um grupo ideológico, político, religioso, que não seja do nosso agrado. Isso é natural, faz parte do jogo e deve acontecer. O nome disso é tolerância. Eu sou flamenguista, mas sou tolerante com o vascaíno. Aliás, tem que ser, né? Porque senão não sobra nada. Mas brincadeiras à parte, é natural. Então, assim, o aluno não gostar do Witzel, ou não gostar do Cabral, ou não gostar do Lula, ou não gostar do Bolsonaro, isso é natural. Você manifestar esse descontentamento é natural. Agora, existe um limite. E o limite é justamente esse. Você não atingir a honra da pessoa. Você chamar um governador de ladrão, de safado, de maconheiro, enfim, isso pode ser sim caracterizado. Na verdade, seria um crime de injúria. A diferença básica entre injúria e difamação é que na injúria você fala palavras soltas. Ladrão, safado, corno, vascaíno, que é um insulto grave. Brincadeira. Na calúnia, você descreve um fato. Perceba, injúria, você solta uma frase, uma palavra curta, e na calúnia e na difamação, você descreve. Eu vi o governador, nem sei falar sobre o nome dele, Witzel, subtraindo para si coisa alheia móvel, roubando, furtando, tal. Eu sei da história que ele, quando era juiz, ele se apropriava indevidamente. Isso é uma calúnia. Você está descrevendo um fato. Todos são crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação. Então, se você é aluno, se você é aluna, se você é professor, publicou isso na internet, você pode sim ter praticado um crime, ou de injúria, ou de difamação, ou de calúnia. Injúria são frases soltas, difamação você descreve um fato, mas o fato não é crime. Eu vi o Witzel traindo a esposa dele. Isso é difamação, ainda que seja verdade. Eu vi o Witzel roubando um carro, seria uma calúnia. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos penais, por isso que a gente usa o termo tipificação. Injúria é um tipo penal, difamação é um tipo penal, calúnia é outro tipo penal. Injúria, frases isoladas; difamação, você descreve um fato; calúnia, você descreve um fato. Difamação, esse fato não é crime, eu vi uma pessoa traindo a esposa; e calúnia, você descreve um fato que é crime. Beleza? Então, é basicamente isso. Beleza, obrigada. Só para elucidar, porque às vezes o que a gente fala, né, o aluno não acredita, o responsável não acredita, é bom sempre ouvir de um especialista. É uma pena que quem deveria estar escutando isso não está participando da live, né? Infelizmente, tem alunos irresponsáveis que só participam do que interessa para eles. Mas obrigado, Felipe, pela participação, pela elucidação. Felipe, a aluna Rayane, ela disse que ela não conseguiu compreender direito essa parte, ela está querendo saber se a injúria seria crime. Sim, olha só, a injúria está lá no Código Penal. Se vocês abrirem o Google e colocar assim, Código Penal, de cara vai abrir a lei do Código Penal, escrito Planalto com a lei tal do Código Penal. Se vocês entrarem lá, vocês entendem, dá Ctrl F. Ctrl F e escreve 140. Vai direto para o artigo 140, que é o artigo da injúria, que está escrito assim, ó, injuriar alguém, desculpa, gente, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Ou seja, qualquer frase, qualquer escrito, qualquer gesto que você fizer que ofenda a dignidade ou decoro de alguém é um crime de injúria, com pena de 1 a 6 meses de prisão. Então eu pergunto, você chamar o Nelson Mandela de ladrão ofende a dignidade dele? Óbvio. Você chamar o Witzel de ladrão ofende a dignidade dele? Sim. A ofensa não depende do caráter da pessoa, e aqui eu não estou julgando se Witzel é mau caráter ou não. A ofensa atinge a honra subjetiva.
o que a pessoa acha dela mesma. Então, você ofender o Fernandinho Beiramar ou você ofender o Nelson Mandela não vai fazer muita diferença. Então, realmente, a gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos e saber que a internet não é uma terra sem lei. Ela pode até ser uma terra com pouca lei, mas sem lei ainda não. Então, deixa para manifestar o seu descontentamento no estádio de futebol, que ali todo mundo já abriu mão disso, você pode xingar o juiz à vontade, que não tem problema. Escolhe um lugar entre os amigos, uma roda, e vocês pensem nesse assunto, compartilhem e coloca para fora o que você quiser colocar. Agora, a internet é um livro aberto. Não é o local para você praticar crime e não ser punido. Realmente tem que ter esse pudor, né? E principalmente tolerância. Tá ótimo. Acho que todo mundo agora conseguiu entender. Mais alguma pergunta? Deixa eu só perguntar o Felipe aqui. Felipe, e você, no caso de injúria, calúnia e difamação, você pode responder penal e civilmente? Sim. Como eu disse anteriormente, a gente tem várias esferas no direito, né? Vários ramos do direito. Nós temos lá o direito de família, quando você vai ter algum problema de separação, de guarda de filhos, você vai na área de família e resolve. Né? Nesses problemas que envolvem a área criminal, principalmente que envolvem crimes contra a honra, além de você ter uma repercussão na área criminal, porque isso é um problema do Estado, você deve ser punido, você também tem uma repercussão na área civil. Você pode entrar com um processo civil, de natureza civil, julgado por um juiz dessa área específica, alegando que você teve um dano moral, que você teve um dano à sua imagem. E na área civil, a punição não é prisão. Esse tipo de punição cabe ao direito penal. Na área civil, a punição é pecúnia, dinheiro, indenização, multa. Então, cabe tanto uma ação na área criminal, para você ver uma pessoa sendo punida criminalmente, como uma ação na área civil, para você ver a pessoa sendo punida civilmente. Civil, bolso. Criminal, cadeia. Aí quando dói no bolso, né, também. Obrigada, Felipe. Eu não sei quem foi que disse isso, mas o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Isso é verdade. Gente, eu estou impressionada que os alunos estão muito quietinhos, eles não são assim. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Coloquem aqui ou podem perguntar, gente. Tem alguma dúvida de vocês? Por favor, me perguntem. Alguém gostaria de fazer direito, que gostaria de repente de tirar alguma dúvida com o Felipe? Aproveita. Eu tenho uma dúvida aqui. Cyberbullying é diferente do que você está falando, correto? Cyberbullying? Isso. Cyberbullying também é crime? Não, cyberbullying nada mais é do que o bullying feito pela internet. Na minha época, bullying era pessoal. Hoje em dia, o bullying é virtual. Então, cyberbullying é o bullying feito na internet. Ainda não tem nada assim civil para isso. Não tem uma lei específica para cyberbullying. Mas entenda, se você entrou na internet e me disse assim, olha, Felipe é feio porque ele é branco, barbudo, parece a Peppa Pig. E eu sou, sei lá, do colégio. Isso seria um cyberbullying. Isso estaria caracterizado dentro dos crimes contra a honra. Isso seria uma injúria. Você está ofendendo minha honra, meu decoro? Sim. Não li para vocês lá que o artigo 140 fala sobre isso, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro? Isso caberia dentro do crime de injúria. Então, poderia sim ser adaptado. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui, que eu estou lendo aqui, o pessoal está botando. Ah, tá. Seria cyberbullying se você passar para outra pessoa na rede social.
Mas ele já explicou, né, que se você compartilhar, também você está participando do crime, não é isso, Felipe? Sim, mas assim, é óbvio que você tem que explicar, determinar que tipo de compartilhamento é esse. Se eu recebi uma mensagem, uma foto de cyberbullying de um colega da escola e eu encaminho isso para a diretora, eu não estou participando. Depende da vontade desse encaminhamento. Estou encaminhando para meus pais, ou estou encaminhando para uma outra pessoa para ela guardar. Aí, o fato de você encaminhar por si não é crime. Vai ser se o intuito for disseminar aquilo para outra pessoa. Tem que saber bem essa diferença. Entendi. Felipe, a aluna Camille Assis está perguntando aonde você se formou. Então, essa é uma boa pergunta, que, aliás, eu respondo também com muito carinho, porque eu estudei numa faculdade assim, de pouco renome, que é a Universo aqui em Niterói, mas já tinha passado no OAB no 9º período, são 10 períodos de direito, né? E eu antes de me formar, já tinha me habilitado para ser advogado. E é uma mensagem que eu tenho para passar também, assim, pouco importa se você vai estudar num colégio ou numa faculdade de gabarito, de renome. O que importa é você, seus livros em casa, sua fome, sua vontade, seu desejo. Não se deixe levar por isso. Porque tem gente que acaba não tendo, às vezes, tempo de se dedicar integralmente a uma faculdade pública. A gente sabe hoje em dia que faculdade pública é muito difícil você conjugar o estudo com trabalho, às vezes tem família, ainda mais as pessoas mais humildes, e acaba indo para uma faculdade particular, onde a grade é mais dinâmica, vamos dizer assim. Mas, assim, depende de você. Hoje em dia eu tenho meu escritório, assim, tenho minha vida estabilizada, e essa é a mensagem. A aluna Ana Luísa está perguntando quais seriam os estágios disponíveis para quem quer trabalhar em alguma área do direito. Então, existem vários estágios. Eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que, para mim, teve um estágio que foi revelador. Vamos dizer assim, que ligou a chave. Eu acho que todo ser humano tem uma chavinha dentro do seu corpo, que é uma hora e depende de lugar, enfim, de um monte de fatores para ser ligado. Vocês estão me vendo aqui engravatado, mas eu sempre fui garotão. Pegar pé onda até hoje, mas na época ia para a faculdade queimado de praia, cheio de areia no corpo, enfim. Era daquela galera que ficava no bar, matava a aula. Mas um estágio mudou minha vida. Esse estágio foi um estágio no Juizado Especial Criminal de Niterói, na função de conciliador criminal. Nós fazíamos a audiência de conciliação para o juiz. E foi muito interessante porque, a partir desse momento, eu comecei a ter contato com lidar com seres humanos. E, mais do que isso, me senti responsável pela resolução de problemas entre seres humanos. Porque é um juizado criminal, então a gente pegava muito lá em caso de injúria, difamação, de calúnia, de briga, de ameaça, de confusão de vizinho. E, com o tempo, eu percebi que pelo meu esforço eu conseguia resolver aquele conflito. E isso acabou ligando uma chave dentro de mim de que era isso que eu queria para a minha vida. Então, dentro do direito, para quem é completamente cru, quem está começando a faculdade ou está no meio da faculdade, eu aconselho seriamente, seja da área de defensoria pública, você pode ser estagiário no defensoria. Aí tem várias áreas. Tem a defensoria criminal, tem a defensoria da parte trabalhista, tem a defensoria, enfim, de todos os ramos de direito. Então, você pode escolher estagiar no defensor, assim como no Ministério Público. Eu estagiei em todos esses lugares. Estagiei como conciliador, estagiei na defensoria, estagiei no Ministério Público, todos da área criminal. E estagiei também num escritório, né? Existe no 7º período da faculdade, são 10 períodos.
no 7º você ganha uma carteira de estagiário, que te permite fazer coisas que advogado também pode, como pegar um processo, ir na delegacia, tirar cópia de um registro de ocorrência, de uma investigação. Então, a partir daí, você consegue encontrar estágios no escritório. Então, basicamente, são esses os estágios mais comuns. Né? Tem outros tantos, mas os mais comuns são esses. Tem uma pergunta aqui da Vitória Franco. Ela perguntou se você pretendia ou pretende ser juiz, e esse estágio foi uma oportunidade, né? Você falou que abriu uma chave, então ela gostaria de saber um pouco mais. Então, esse estágio foi realmente assim, não sei se destino, Deus, eu não quero muito determinar, porque cada um pensa uma coisa. Mas caiu no meu colo, foi uma indicação de um amigo, de um pai, e eu fui muito desinteressado, vamos dizer assim, e lá talvez eu tenha tido sorte de encontrar pessoas que me estimularam. Eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas, os professores principalmente, eles estimulam muito os alunos, né? E eu dei essa sorte na minha vida. Ser juiz? Então, todo mundo me faz a pergunta e eu acho isso completamente comum. Tem muito advogado que se sente ofendido. Você não quer ser juiz, como se advogar fosse menos importante do que ser juiz. Eu costumo fazer uma analogia. Acho que até Jesus falava em parábola. Acho que a forma mais fácil de você ensinar o que você quer passar. Você quer ser jogador do Flamengo ou você quer apitar o jogo? Você quer entrar em campo? Você quer ser o Pedro, matador, fazer gol? Ou você quer colocar aquela camisa amarela e ficar apitando? Para mim, óbvio que é minha vida de advogado, eu jogo, eu entro em campo. O juiz de direito, assim como o juiz de futebol, ele não joga. As partes jogam, no caso do direito criminal, a defesa, o advogado da defesa joga e o Ministério Público, que é a parte da acusação, joga. O juiz é um sujeito, entre aspas, neutro. Ele não é interessado nem na acusação nem na defesa. Ele está ali para garantir que a lei vai ser aplicada da melhor forma possível. Então, assim, entre aspas, o meu tesão é jogar, não é apitar o jogo. Tem gente que sente muito prazer nisso, e são os juízes que nós temos excelentes, nós temos um leque de juízes sensacionais no Brasil. Mas, por enquanto, eu me satisfaço mais entrando em campo para jogar. Adorei a sua analogia, até porque, né, como sou professor de educação física, e sou tricolor, o Pedro veio do Fluminense, então, né, agradeço a galera do Fluminense. A Vitória está perguntando que para ser juiz, então, precisa da carteirinha da OAB ou não precisa? Não. Para você ser advogado, primeira fazer uma digressão, voltar um pouquinho. Ninguém faz faculdade de advocacia, tá? Isso é um erro grosseiro. Você faz faculdade de direito, na verdade você faz faculdade de ciências jurídicas. O direito penal é uma ciência jurídica, o direito administrativo é uma ciência jurídica, o direito civil é uma ciência jurídica, o direito constitucional é uma ciência jurídica. No final dessa faculdade, você se forma e você é bacharel em direito. Então, somente. Daí você pode se habilitar para várias funções dentro do direito. A advocacia é uma delas. Para você ser advogado, você precisa se habilitar na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. E a nossa Constituição, a nossa lei, exige que você faça o exame da OAB, que não é necessariamente um concurso público, porque o concurso público você concorre com outras pessoas. O exame da OAB, você só concorre com você mesmo. Se você passar, você ganha a habilitação de advogado e você vira advogado. Só para explicar para as pessoas e para os alunos, a grande diferença do advogado para uma pessoa que não é advogado é a capacidade de postular. O que é isso? Eu posso chegar para o juiz e pedir para ele para soltar um cliente meu. Um cidadão que não é advogado não pode chegar para o juiz e fazer esse pedido. Postular, pedir, é uma capacidade que só os advogados têm. Então, essa é a grande diferença. Nós somos habilitados para pedir ao juiz, ao desembargador, enfim, aos tribunais. Aí, dentro desse ramo do direito, se você quiser ser juiz, você precisa ter uma experiência jurídica.
os concursos de magistrado exigem, em média, 3 anos de experiência, de prática jurídica. Você pode ter essa prática advogando. Se você é advogado há 3 anos, você cumpre esse requisito. Mas você pode ter essa prática de outra forma. Você pode ter sido estagiário, você pode trabalhar num escritório de uma outra forma, você pode fazer uma pós-graduação específica. Então, até porque quando você vira magistrado, se você foi advogado, você não pode ser mais. Não existe magistrado advogado. Não existe juiz que advoga. Essas funções são incompatíveis. É incompatível você ser um juiz, fazer parte do Poder Judiciário e ainda assim ser um advogado. Existe um conflito entre essas profissões. Então, não é exigível você ser advogado para ser juiz. Muita gente segue esse caminho normal. Olha, terminei a faculdade, passei na OAB, vou advogar para me sustentar, para pagar minhas contas, enquanto eu não passo no concurso que eu quero para juiz, ou para promotor, ou para defensor público, ou para delegado. Delegado, por exemplo, você só precisa... Eu vou aproveitar rapidinho a sua deixa, porque tem uma pergunta aqui da Ana Luísa, que é qual a diferença entre procurador e promotor? Então, na verdade, procurador é o advogado. Por quê? Porque eu falo em nome de uma pessoa. Você já ouviu falar no termo procuração? Todo mundo sabe, não sei quem fez uma procuração. O que é isso? O que é a procuração? É que a gente usa esses termos assim jurídicos e tenho que inventar algo mais simples de entender. Mas a procuração nada mais é do que você, cidadão, dar para outro cidadão um papel onde diz, olha, você pode falar por mim isso. Se o meu cliente me dá uma procuração, ele está dizendo, o meu advogado é Felipe e é ele quem vai pedir por mim nesse processo. Então, ele me torna procurador dele. O promotor de justiça, como o próprio nome já diz, ele está ali para promover a justiça. É um cargo do Ministério Público. Quem acusa no sistema nosso brasileiro é o Ministério Público. Ele é o responsável por ajuizar, por dar entrada numa acusação formalmente contra o cidadão. Só ele tem essa capacidade, via de regra, tá? Então, nós criamos um cargo público para isso, que se chama promotor de justiça. Ele é um representante, né? Ele é o Ministério Público. Aí só um parêntese, só para ser muito preciosismo mesmo. Existe o promotor a nível estadual e existe o promotor federal, que é o que trabalha com situações da Justiça Federal. Na Justiça Federal, o promotor se chama procurador, tá? Em vez de ser promotor de justiça, é procurador de justiça. Mas é só uma terminologia. Você pode compreender facilmente que o promotor de justiça é aquele do Ministério Público e procurador é o advogado que fala em nome do seu cliente. Posso fazer uma pergunta, Tati? Claro. Depois eu, hein? Só pedir o Felipe, porque assim, a gente, como agente público, sofre muito com o desacato, né? De aluno, de responsável. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. O desacato, ele é também um crime que está no Código Penal, até abrir aqui especificamente, para os alunos lerem em casa, se quiserem, o artigo 331 do Código Penal. Está lá. Desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Pena de 6 a 2 anos de prisão. Eu, particularmente, tenho as minhas resistências quanto a esse crime. Porque hoje em dia a gente vê muito excesso do próprio agente, muito abuso de autoridade, a gente vê por aí, isso é um fato. Não no caso de vocês específicos de professores, mas acontece muito com policial, com, enfim, agentes da lei propriamente dito, que qualquer coisa considera desacato. Mas o fato é, um professor de um colégio público, ele é um agente público, tá? Ainda que trabalhe sem remuneração, de graça, eventualmente, transitoriamente. Então, um aluno
que ofende esse professor, o diretor, enfim, o servidor, ele pode sim responder pelo crime de desacato. O desacato, só para vocês entenderem, nada mais é do que aquela injúria, só que contra um servidor público. Nada mais é. Tanto que muitas vezes o servidor público, ao invés de ajuizar, noticiar o fato ao Ministério Público como desacato, ele pode mesmo ajuizar uma ação por injúria. É o mesmo crime. Só que a lei tentou punir mais severamente quando você ofende um servidor público. Porque quando você ofende um servidor público, você, além de estar ofendendo a honra dele, igual a injúria, você também está ofendendo o Estado que está por trás dele. Né? O servidor público, alguns dizem que ele nem representa o Estado, ele ele é o próprio Estado. Então, quando você ofende um servidor público nas funções de servidor público, você ofende tanto a honra do servidor quanto o Estado como um todo. E para isso existe esse crime de desacato. Elis, Obrigada, Felipe. Obrigada. De nada. Felipe, a sua didática aí com seus exemplos são ótimos. Não tem nem mães, não dá espaço para isso. Estou achando isso muito bacana. Entendeu? Se você quiser dar aula na escola, você está contratado. Entendeu? Não vai ter sombra de dúvida na sua aula. Agora, eu queria tocar num assunto que eu tenho certeza que tem gente aí querendo perguntar e está com vergonha. Né? O ano passado, nós já tivemos na nossa escola uns 3 alunos, né, que foram para direito. Né? E um atrativo, né, para o adolescente é dizer, né, que quem faz direito ganha muito bem. Certo? Então, eu queria, com curiosidade, né, por que assim, quem está nesta área não é tão afetado monetariamente em época de crise? Eu sei que tem como que eu vou dizer? Vocês ganham frações do que um ministro, né, de justiça ganha, do tribunal, e vai descendo, né, até chegar ao estagiário. Então, só para curiosidades dos nossos alunos, quem sabe a gente incentiva alguns aí que estão em dúvida a seguir essa carreira. Como funciona essa questão? Porque, por exemplo, vários trabalhadores hoje em dia estão sendo massacrados, né? Financeiramente. Muitos deixaram de ter o seu direito a aumento, etc. Tal. Mas isso não atinge o pessoal de direito, né? Porque para atingir, né, a gente que está aqui mais perto do povo, né, o advogado, o delegado. Delegado, talvez não, porque ele já fica numa outra função, né? O advogado, o promotor, o juiz, né? Eu queria que você desse uma palhinha, como é que é feito o salário deles, né? Então, aí eu acho bom a gente separar um pouco, né? Advogado, que é da iniciativa privada, assim, o que eu ganho do particular, não é o Estado que me remunera, meus honorários são pagos pelos meus clientes. E os servidores públicos, que são os delegados, os juízes, os promotores, os defensores, os ministros do STF, do STJ, os julgadores, os serventuários de cartório, muita gente esquece deles, oficial de justiça, que é um ótimo cargo no direito. Eu talvez acho que seria o segundo melhor cargo no direito, a não ser procurador do Estado, que é o advogado do Estado, tá? Eles têm um salário fixo, né? Assim, eles não são afetados pela crise, porque o servidor, em tese, ele ganha sempre aquele mesmo salário. Na verdade, 90% das vezes, o atrativo para alguém virar servidor público, além, é óbvio, do status de ser juiz, de ser delegado, de ser promotor, é a segurança dos seus vencimentos, a segurança do seu salário. Você pôde perceber que nos últimos anos, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele sofreu uma crise financeira sem precedente, mas
o Ministério Público, magistratura e defensoria pública, ninguém teve problema nenhum em receber. Todo mundo já foi lá, entrou com a ação, já guardou o dinheiro que cabia para eles e os menorzinhos que tiveram problema. Então, esses cargos são atrativos, primeiro, porque o serviço é interessante, realmente, ser juiz é ótimo, ser delegado, ser promotor, são serviços assim interessantíssimos do ponto de vista jurídico e te trazem muita segurança. Na advocacia, os grandes escritórios realmente não são afetados, porque o volume é muito grande, mas eu posso falar que eu fui afetado. Eu tive uma diminuição significativa nos meus vencimentos, até porque eu só atuo na área criminal. Aqui o escrito sou eu e o meu sócio, somos dois. Ele faz os outros ramos do direito. Eu só faço direito criminal, a única coisa que eu sei fazer. E a maior parte dos meus clientes são humildes, são pobres, pessoas de periferia. O fato é que com a crise eles reduziram. A prioridade não é pagar um advogado, a gente tem que entender isso. Mas, em contrapartida, o servidor público tem um teto. O teto é o salário do ministro do Supremo. Isso em teoria, tá? Na prática, a gente vê desembargador ganhando 300, 400 mil, porque tem vários pendores. O teto do advogado não existe. O céu é o limite, como costumo dizer. Então, você pode ganhar de R$ 1.000 a 25 milhões de reais por mês. Vai depender da sua capacidade, do seu profissionalismo, da sua capacidade de conquistar cliente, da sua imagem, de 1 milhão de coisas. Você não tem limite, mas ao mesmo tempo você não tem muita segurança de que você vai ganhar aquilo todo mês, que é a grande diferença para um servidor público. E, doutor, ainda tem... Comparando com o nosso salário, né? É uma beleza, né, Rosângela? Você até me fez lembrar que ainda tem um detalhe aí nessa história para o advogado. Existem os juizados especiais, né? Os cíveis e os criminais. Sim. E eles recebem crimes, me corrija, por favor, doutor, de menor potencial ofensivo. Caiu. Eu caí? Voltou. Sempre quando eu falo. Em muitos casos, não precisa de advogado. A pessoa que se sente lesada, ela pode ir e dar entrada sem precisar de um advogado, não é isso? É bom explicar. Nós temos os juizados especiais cíveis e criminais. Os juizados especiais, tanto da área civil, que é a área monetária, de dinheiro, e o da área criminal, eles tratam de casos menos complexos. Você não vai ter um homicídio no juizado especial criminal. Sabe o que você vai ter no juizado especial criminal? Injúria, calúnia, difamação, desacato. São crimes de menor potencial ofensivo. São julgados no juizado especial criminal. E você não precisa de um advogado para você ajuizar a ação, não é isso? Aí que mora a diferença. Na área civil, a vítima, né, quem foi lesado, eu comprei um negócio na Ricardo Eletro, não recebi. Você pode entrar com ação sem um advogado. É a única exceção, praticamente, tirando o habeas corpus, que o cidadão pode ajuizar, pode pedir a um juiz sem ter que ter um advogado. Lembra que eu falei que o advogado ele postula em nome do seu cliente, por isso que ele recebe a procuração para falar em nome do cliente? Nos juízes especiais cíveis, não precisa disso. Não precisa. A própria vítima pode entrar aí na audiência do julgamento, recurso, enfim. No juizado criminal é um pouco diferente, a gente precisa delimitar isso. Quando você é vítima, mesmo sendo criminal ou sendo juiz comum, sendo um crime de furto, de roubo, você não precisa de advogado, porque você vai ter o promotor de justiça do seu lado. Lembra que eu respondi aquela pergunta dizendo que o promotor de justiça foi o cargo que nós inventamos para acusar formalmente de um crime? Então, o Estado já fala pela vítima na área criminal. Na área civil, não. Em via de regra, não. Você precisa ou ter um advogado para entrar com uma ação por uma indenização, ou se for no juizado especial, você mesmo pode entrar.
Na área criminal, você sempre vai ter um Ministério Público ajuizando, indo na audiência, recorrendo em prol da vítima, porque não é só o seu direito de vítima ali que teve seu telefone subtraído, não é só o seu direito de vítima que teve um parente assassinado que está em jogo. É um direito de toda a sociedade. Então, o Ministério Público ele está lá para falar por você. Então, você não precisa de advogado. Se você for acusado, sim, você vai precisar de um advogado. Ou um defensor público. Você não tem condições de contratar um advogado, você pode ir para a Defensoria Pública. Então, tem que fazer um pouco essa distinção aí. Isso no criminal. Oi? Isso no juizado criminal. Criminal. Para mim, congelou, eu não ouvi. Isso, no criminal. No civil, na área civil, você pode entrar com uma ação sem um advogado, sem ter um advogado. Só na civil, então. Só na civil. Na criminal, se você for vítima, você nunca vai, em tese, precisar de advogado, nem na vara comum, né? No juiz comum. Tem o juizado especial, que trata de crimes de menor potencial, e tem o juízo comum, vamos usar esse termo, que é o que trata de roubo, estupro. Nem nesses aí você precisa de advogado. O Ministério Público é, entre aspas, o seu advogado. Ele mesmo investiga, por exemplo, para que as pessoas entendam. O delegado, quando faz uma investigação, que aparece lá, casos, vamos dar um exemplo. Flor de Lis, que é um caso que está na televisão aí. Flor de Lis está sendo acusada de participar do homicídio do marido. O delegado, ele faz aquela investigação toda e no final da investigação, que ele ouve todo mundo, ele colhe todas as provas, o que ele faz com aquilo? Encaminha ao MP. Ele encaminha ao Ministério Público. Para oferecer a denúncia. Informações e leva para o titular que recebe essas informações. Qual é o titular? O Ministério Público. Lembra aquela analogia que eu falei do futebol, que juiz não joga? Exatamente para isso que a gente inventou o Ministério Público. É como se tivesse um juiz para apitar e o juiz fica esperando um lado iniciar o jogo. Ele não vai tocar a bola para o jogo começar. Os lados são a acusação, Ministério Público e defesa, advogado ou defensoria pública. Então, o Estado colhe a prova através das polícias. Essas provas são encaminhadas para o Ministério Público, que pegam isso e entram com uma ação contra o acusado. Então, na área criminal, você como vítima, você, em tese, nunca vai precisar de um advogado. O Ministério Público está lá para isso. Felipe, tem uma pergunta aqui do aluno também sobre o desembargador, porque ele faz qual é a diferença entre o desembargador e o juiz? Mas o juiz você já explicou, de repente você pode colocar qual é a função, né, do desembargador. É como se fosse a evolução do juiz. É o juiz do juiz. Alguns brincam que o juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza. Mas isso, talvez, hoje em dia, seria um discurso de ódio dos advogados. Então, eu prefiro retirar o que eu disse. Mas é uma brincadeira. O desembargador nada mais é do que a evolução do juiz. Como é que funciona o sistema do Brasil? É praticamente um Pokémon. Eu ia usar exatamente essa analogia. Eles não lembrariam dessa época. Eu cheguei a pegar, mas não sei eles. No Brasil. Eles sabem Pokémon por causa daquele jogo Pokémon GO. Eles sabem. Tem aquele que foi o mais novo, né? Mas na época era do desenho mesmo. Como é que ainda tem desenho também. O desenho ainda existe. No Brasil, você tem as instâncias, né? Você tem a primeira instância, que é o juiz. O juiz vai julgar. Aí, se você ficar, não estou satisfeito com a decisão do juiz, você pode recorrer. Rapidinho, as instâncias com as varas, né? Com a área específica. Eu fui condenado. Não estou satisfeito com a condenação que considerou que eu pratiquei aquele crime. Eu posso recorrer dessa decisão. Só que quem vai reanalisar a decisão desse juiz são desembargadores, ou seja, não vai ser mais um só que vai reanalisar. É um grupo, um colegiado que a gente chama. 3, 4 desembargadores, 5, reanalisam aquele julgamento de primeira instância. Então, a esses juízes de segunda instância
a gente dá o nome desembargador. É mais uma questão estética, né? De chamar por outro nome, para você diferenciar. Não, desembargador é o cara que ele está acima do juiz, do ponto de vista hierárquico. O desembargador pode rever uma decisão do juiz. Habeas corpus, por exemplo. Todo mundo fala, entrou com habeas corpus, todo mundo já ouviu falar em habeas corpus. Habeas corpus nada mais é do que você levar a decisão de um juiz de primeira instância que prendeu um cliente seu para ser analisada por um desembargador ou por um sujeito que está acima do desembargador, que são os ministros do STJ e do STF. É como se fosse uma escala. Nós temos no piso o juiz singular, uma pessoa só. Temos a segunda instância, que são os desembargadores. Aí temos, entre aspas, a terceira instância, que é o STJ, os ministros do STJ. E lá no céu, nós temos o STF, que são aqueles ministros que aparecem de toga lá na televisão, capa preta, Gilmar Mendes, aqueles bambambãs lá super inteligentes. Então, deixa eu te perguntar. O desembargador, ele só essa evolução Pokémon é meio que depois de um certo tempo, ou existe uma prova também para você virar desembargador? Não existe prova para virar desembargador. Desembargador é o juiz que evolui, vamos usar esse termo. Não, mas é igual um Pokémon mesmo, gente. A palavra que a gente usa é evoluir mesmo. O desembargador, ele evolui por tempo, tá? Ou por produtividade. O desembargador, aí os critérios de produtividade são vários e não vale a pena aqui explicar. Mas também tem desembargador que não era juiz, que era advogado. Tem desembargador que era defensor público. A isso a gente dá um nome, e aqui assim eu só vou pincelar, porque seria uma aula muito mais extensa, de quinto constitucional. O que significa isso? Uma fração dos desembargadores do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo, elas têm que ser compostas por membros que vieram da advocacia. Então, quando você vai analisar os desembargadores de um tribunal, um quinto desses membros vieram da advocacia. Então, eu posso um dia virar desembargador, ainda que não tenha sido juiz. Olha que interessante. E aí vale indicação? Porque tem uma aluna que está perguntando, aí é indicação, é isso? Tem uma lista tríplice, não é isso? A advocacia, a OAB, faz uma lista tríplice, ou seja, indica 3 advogados. E o governador do estado, ele escolhe qual vai ser desembargador. Aí vocês podem aqui imaginar como é que funciona essa política, né? Porque se o Witzel é governador, será que não vai ter uma preferência por qual advogado vai virar desembargador? Aqui eu estou começando já a entrar em assuntos polêmicos, mas é a realidade, a vida A gente entende. Deixa eu te perguntar, tem aqui, a Vitória também está perguntando, para recorrer à segunda instância, é preciso só eu estar, insatisfeita com a condenação, ou eu preciso fazer uma reunião, não sei quem, mas provavelmente seu advogado, né? Para resolver se entra na segunda instância ou não. Tem que achar uma brecha na lei, né? Não, o direito ao recurso, ele é universal, tá? Isso está em tratados internacionais de direitos humanos, em pactos internacionais de direitos humanos. De todo país que haja uma democracia mínima, existe o direito ao recurso, o que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Olha que palavrão enorme. Que nada mais significa o seguinte, olha, eu preciso ter pelo menos 2 decisões para ficar conforme, para eu ficar conformado. Então é um direito seu, só que você exerce se você quiser, você não é obrigado a recorrer. E é bom explicar que na área criminal, tanto a acusação quanto a defesa pode recorrer. Se meu cliente foi absolvido, o Ministério Público pode recorrer para ele ser condenado. E existe o recurso que às vezes não é nem para absolver na área criminal, é para diminuir a pena. Eu falo, ô juiz, meu cliente errou, realmente está errado. Só que, poxa, 20 anos de prisão é muito. Eu acho que 7 está bom. Então, existem várias espécies de recurso. Você pode recorrer se você quiser. Se você quiser recorrer, você vai buscar junto ao seu advogado ou ao defensor público as teses dentro do seu caso para que aquela decisão seja revista, ou seja anulada, seja refeita.
Bom, acho que agora todo mundo entendeu. Gente, a gente foi parar em outro caminho. A gente começou com um discurso de ódio e a gente já está falando, mas eu adorei. Achei foi bem produtivo para os alunos poderem entender, e até eu também, porque eu não tinha muita noção dessa hierarquia dentro da área jurídica. Só para dizer que eu só posso ficar aqui até 4h40. Então, se tiverem mais algumas perguntas... Eu ia complementar isso, tipo, para a gente poder encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque normalmente a gente fica no máximo 1h30 mesmo, está dando o nosso horário. Então, o pessoal tem mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Acho que foi. Eu queria pedir, gente, para vocês abrirem as câmeras aí na medida do possível, para a gente tentar bater aquela foto. Por favor. Porque, né? Tem uns alunos que não têm condições. Dependendo de onde está, às vezes não dá para poder. Felipe, eu queria agradecer. Muito obrigada, acho que foi sensacional. Eu realmente não esperava que fosse assim tão interessante. A Vitória está dizendo que não dá para abrir, tudo bem, não tem problema. Adoro, Rayane. Tudo bem. Faço minhas as suas palavras, Tati. Muito obrigada, Felipe. Valeu. Obrigado, gente. Eu que agradeço. A experiência é sempre incrível. Fica aqui sempre aberto o meu contato para vocês quando vocês precisarem. Acho que o tempo Muito obrigada. É sempre útil para vocês. Então, contem comigo quando precisarem. Muito obrigada. Gente, vamos abrir. E fica o nosso convite também para fazer uma visita à escola. Quando você quiser, puder aparecer na escola, fica o nosso convite aí. Muito obrigada. Tem que a gente marca. Valeu. Cadê Nicole, Igor, João Pedro? Quando a gente fizer as nossas reuniões, né, as rodas de conversa sobre profissões, você já está automaticamente convidado, tá? Obrigado, já está automaticamente aceito. Opa. É a hora que começa todo mundo a sair da reunião. Quando eu pedi para abrir a foto, a gente tinha 26 pessoas, agora a gente está com 22, porque é assim, entendeu? Vamos lá, gente. Vou tirar a foto aqui, hein? Foi. Felipe, muito obrigada, de verdade, assim, foi muito esclarecedor. Aos alunos que fizeram as perguntas, obrigado, aos professores, né, que puderam estar aqui, a direção. Mais uma vez, agradecer o apoio de vocês e dizer que é muito bacana a gente poder ter esse espaço para estar compartilhando o conhecimento com os alunos e de uma forma mais interativa, né? Então, Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, então, Isso aí, valeu, Felipe. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Obrigada, viu, Felipe. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde a todos. Beijo, tchau.